vida, desfazer e refazer para aprender em seguida, confiar no nosso povo, fazer e fazer de novo. Essa é a nossa missão. Irá nascer um novo dia, dos braços da rebeldia virá a revolução. Pátria livre! Venceremos! Pátria livre! Venceremos! Pátria livre! Venceremos! De todo mundo! Unidos! De todo mundo! Unidos! De todo mundo! Unidos! Então agora a gente abre para as intervenções de plenária e não vai ter fechamento, retorno para quem está na mesa, tá? É uma contribuição e um debate que a gente vai dar sequência. Certamente não encerraremos hoje, nem nesta cúpula, e continuaremos. Então eu queria chamar aqui o Eduardo Castilho, da Frente Ecossocialista pela Vida, Frenesvi, da Venezuela. Bem-vindo. O microfone lá. São 3 minutos, companheiro. Aí a gente vai avisando quando vai concluir. Tem um microfone em pé ali, ó. Acho que... Bom dia. Bom, boa tarde. Gracias por la invitación y por todo este hermoso encuentro Cumbre de los Pueblos. En general pensamos en la energía con una concepción de cosas grandes. La planta de tratamiento de agua tenía que ser la más grande, la central eléctrica tenía que ser la más grande. Y se nos olvida que a veces lo pequeño es hermoso y que en realidad la única forma de tener una energía con una tecnología apropiada y adecuada es que sea popularmente apropiable. Muchas pequeñas fuentes que se interconecten y que alimenten un gran sistema interconectado, pero con sus distintos niveles de producción. Solemos decir energía alternativa. Alternativa implica optar, elegir, seleccionar una. Y no hay ninguna que sea alternativa al combustible fósil porque son complementarias. Para hacer el sol, energía solar, necesito minería para los cristales, para los minerales, para todo el proceso. Si voy a aprovechar la eólica con los molinos del Quijote, necesito destruir algo de la naturaleza para construirlo. Entonces el segundo nivel no es solo la fuente de energía, sino la tecnología que puedo usar. Entonces al final tenemos fuentes renovables y fuentes no renovables. La energía fósil se produjo hace millones de años y en 200 años ya la estamos agotando. La energía nuclear se produjo muchos más millones de años antes y seguiremos viviendo y ella va a seguir contaminando muchos millones de años después. Pero ¿cuál es la diferencia en la tecnología para aprovecharla? Que la energía nuclear para producir electricidad lo que hace es calentar agua y el agua caliente mueve la turbina. Ese es todo. El combustible fósil mueve un motor. La leña mueve el agua caliente mueve el motor de vapor. O sea, al final solo tenemos la luz del sol, el calor del sol, la biomasa que también aprovecha la luz del sol y luego con energía bioquímica sacamos energía de la biomasa. Con energía geoquímica sacamos energía de la tierra. Entonces esas fuentes como la luz del sol, el viento que lo produce la luz del sol, las corrientes marinas y el oleaje que lo produce el viento, que lo produce la diferencia térmica con el sol, todos son formas de energía, los volcanes subterráneos o subacuáticos, la energía geotermal y todo eso Compañero. es tecnología. En la medida que nos concentramos en esa tecnología es que podemos hacer que sea justicia energética para los pueblos. Gracias.
substituição agora, Gary Hollow. Ele é um trabalhador petroleiro de uma refinaria na Califórnia. Enquanto isso, vamos citando aqui. Saudação especial aos companheiros da delegação do Movimento Internacional dos Atingidos por Represa e Mudanças Climáticas. São companheiros e companheiras dos 5 continentes, 45 países, mais de 150 delegados. Bem-vindos. O Steve Austin, do Sindipeto de São Paulo, e o Rodrigo Araújo, também do Sindicato de São Paulo. Fernando Lisa, Sindipeto do Amazonas. A Flaida Marquesi, da Assembleia de Mulheres Rurais de Moçambique, bem-vinda. Assim como a Bride Mazicati, também das Mulheres Rurais de Moçambique. Francisco Juan, do MST, Riquelme Marcelo e Adria Mota, aqui da Universidade Federal do Pará. A Daniela Costa, do Greenpeace, a Barnot Serri, da Nature Riarts, Josineide de Pamplona, também da Federal da Bahia, a Maria José Antuni, do Movimento Estadual de Direitos Humanos do Tocantins, Michele Pazin, do Movimento Ímpar, Daniel Tregido, do Instituto Mamirauá. Obrigado a todos e todas pela presença. 3 minutos. And when I get close, throw something. Okay. So 35 years ago, as a young working class kid, I got the best job I could possibly ever get in the United States, in an oil refinery. I made money, I could support, I had good benefits. So I put that right here so that we can, as we think about it, these are excellent jobs. They are also dangerous, life-threatening, and everything that every oil worker in this room knows. They're safer than some, but more dangerous than others. So, we know that there is, at least in places like North America, there is a declining market for oil. We know that the oil companies are making transitions over to renewable fuels. We know they are doing this. But these transitions are not being made in a just manner. When they close, the workers are thrown onto the market. The communities that rely on and were around them are crushed. And those people suffer tens of thousands. You cannot hear me. Okay. So, how much did they miss? Everything? No. Okay. So anyway, when there is a closure of a refinery, when there is a closure of an oil field, the people who work there and the communities are crushed. Does the market, the amazing tool of the bosses, give them a future? No. It gives you a spot in the job market where you can go get a job and maybe you'll use some of those skills you use and maybe you won't. It is amazing to sit here in this room and talk about this with other workers, because that is the future that they have in mind for us as they close or transition these refineries. That is not the idea we have, that is not as oil workers in the United States, and it's not the idea you have as siblings, sisters, and brothers active in an environmental movement. Our goal is to make the world a better place, not to sell our futures and not to create more poverty, more terror. The reality, though, is that oil is a slow going away thing. Everybody who's got glasses on, you got oil on your face. So we have to make transitions at every level, not just thinking about our oil, but our streets everywhere. Obrigado. Chamar então para fazer também a intervenção o companheiro Djalmar Pinho, da AEL, Associação dos Empregados da Eletrobras. Djalmar está aí? Na sequência, então, o companheiro Hussan Jarwar, do Consórcio Industrial
Paquistão. Está? Ah, está aí. Por favor. E também a gente já pode chamar, se dirigir à companheira Júlia Bernal, da Grassroots Global Justice dos Estados Unidos e também do Mar. And Assalamu alaikum to everyone. So we are actually working on just energy transition in Pakistan. So I think we have heard a lot about the just energy transition in the Brazil and also in Latin American countries. But the major issue which we are facing in our region, especially in the Asia, that mostly our governments, they are only switching from one source of the fuel to another source of fuel. Like they are switching from the coal to the gas and LNG and also the mega hydro. So during this energy transition process, they do not consult with the communities, they do not consult with the civil society organizations, they do not consult with the people's representative. Let me share with you that entire South Asia is influenced by, or even the Asia is influenced by the international financial institutions in energy transition mechanism, especially the World Bank, the Asian Development Bank, the Asian Infrastructure Development Bank, and the IMF, who have money to invest in developing economies. They are actually influencing to the governments to switch from one fuel to another fuel. So that is the biggest problem of the communities. Let me share with you, these models has already impacted on communities through the debts. If I can give you an example of the current circular debt of the gas sector in Pakistan, that's more than 2.4 trillion Pakistani rupees. So communities, local people, they are pushed to buy the expensive energy from the IPPs supported and facilitated by the international financial institutions. So I think this is a major issue. We, the representative of the communities, should unite, mobilize, and to talk to each other and to raise these concerns with these IFIs who are impacting the lives of the communities. So let me share with you that more than 60% of the energy mix of Pakistan is comprised from the fossil fuel. Now they are pushing Pakistan to go more on hydropower, which is again an expensive technology, outdated technology, and also it is impacting on the environment and human. As the socialist eco concept has been shared here, so it is our responsibility that we do take care of the humans, we do take care of the environment, and we do take care of the vulnerable communities, especially the labor, the women, the children, the youth, and other people who are impacted by this just energy transition. So time is very short. Otherwise, I have many examples of the IFIs who are actually carrying out energy transition mechanism in Asia. Recently, ATB has launched energy transition mechanism ETM. Under that, they have to retire the coal. But actually, they are not taking care of the rights of the laborers in the entire process. So I think this is a big issue and we have to work together. Thank you. Obrigada, companheiro. Neste momento, vou falar para vocês, encerramos as inscrições. Porém, se alguma mulher quiser se inscrever, nós vamos permitir, porque só tem homens inscritos. Então, as mulheres que quiserem se inscrever, por favor, mulheres, se inscrevam. E aí eu vou continuar.
Mas tudo isto é destruído por causa do poder. Nós sofremos mais os desastres climáticos, mas poluímos muito pouco. Nós, neste momento, temos que importar alimentos quando nós produzíamos e vivíamos de uma maneira, de uma forma soberana. Então, o que nós pedimos e questionamos sempre é que nós não devemos sofrer as consequências da poluição, da extração, da qual nós beneficiamos menos de 50%. No entanto, esperamos que os movimentos sociais do Sul possam colaborar bastante na advocacia para estas empresas que estão a fazer a extração nos nossos países africanos. Não dizemos não, mas queremos também que seja um modelo sustentável, porque nós podemos sim, não queremos que seja para provocar a fome, porque nós podemos produzir se não existem estes desastres climáticos que vão provocando cheias após cheias e seca após seca e que não possamos produzir. Nós dissemos que protegemos, somos as guardiãs da terra, das sementes, as criolas e do amor. E agora acrescentamos do planeta. Queremos viver de uma forma soberana e que os nossos territórios sejam livres e que a extração seja de forma sustentável. Globalizemos a luta. A luta do povo, vocês respondam, ninguém se cansa. Na luta do povo, ninguém se cansa. Seguiremos em marcha. Até que todas sejamos livres. Seguiremos em marcha. Até que todas sejam livres. Mexeu com uma, Mexeu com todas. mexeu com uma, Mexeu com todas. Viu porque mulher faz a diferença? Tem que ter mais mulher lá. Mais uma. Bota mais mulher lá. Agora encerramos as inscrições. Vou continuar com o agradecimento das presenças da Camila Rames, Litro de Luz, Sacho Henson, da Climate Justice Alliance, Ricardo Teófilo, da UFPA, Shan Sunder, da Índia, Antônia Brioso, da Universidade Federal do Paraná, Lúcia Lobato, da SEDUC do Pará, Amarilis Lanos, da Aliança Colômbia Libre de Fracking, Priscila Terence, isso aqui é difícil. Que isso? Jesus. Priscila Terence K. Harmon Foundation. Tá por aí para traduzir? Tá. Charlene Virali, ou Kirali,
da Caritas do Rio Grande do Sul. Elana Montit, da Fôntaro, Guatemala. Ivan Gonzalez, CSA, Uruguai. Carlos Bento, da UFPA. E o Vélez Morales, da Aliança Colômbia Livre de Fracking. Lorena Rosa e Keila Silva, da Marcha Mundial das Mulheres. Muito obrigada pela presença de vocês. A Júlia Barnal, ela está? Se encontra? Não? Tá bem. Então eu chamo a Beatriz Dias, do Levante Popular da Juventude. 3 minutos, Beatriz. Vocês me ouvem? Sim. Eu me chamo Beatriz Dias, eu sou do Amapá. Para tradução. Pode falar no microfone com a tradução, pessoal. Alô? Estão me ouvindo? Boa tarde. Eu me chamo Beatriz Dias, eu sou do Amapá, eu sou filha do território amazônico e eu sinto muita falta de ver a juventude nesses espaços. Falar de transição justa dentro desses espaços, não só no Brasil, mas no mundo, é entender que é o direito ao futuro da juventude permanecer lutando em todos os lugares. Então, quando eu olho para todos esses ambientes, principalmente na FASA, que é a COP, eu não me vejo lá dentro, eu não vejo a juventude periférica e negra lá dentro. A juventude quilombola, tradicional, que resiste e é a que mais sofre com as mudanças climáticas. Então, eu peço para que todos os sindicatos e movimentos que estão aqui dentro lutem com a sua juventude dos seus territórios. E que para a juventude lutar, continuar lutando junto com as causas de vocês, que a gente tenha uma transição energética justa e popular que entenda a particularidade de todos os territórios, não só do Brasil, mas do mundo todo. A gente precisa da ajuda de vocês, porque não é sobre o nosso futuro, é sobre o nosso presente. E não é sobre o presente só da juventude, mas e sim de todos presentes nessa terra, nesse território, em todos os lugares do mundo. Obrigada. Juventude que ousa lutar! Mostrar o poder popular! Juventude que ousa lutar! Mostrar o poder popular! Chamar o próximo para fazer contribuição, Luciomar, e já se prepara o Júlio Araújo. Primeiro, eu queria saudar aqui a mesa, Patrícia, Sayane, minha conterrânea lá, dizer quão importante é a gente estar aqui na COP, porque a gente está discutindo a questão ambiental, mas a gente está discutindo a partir de vários olhares. E isso é fundamental. Eu gostei, assim, principalmente quando a companheira Sibélia começou a falar de um horizonte, de um local que fala a partir de um sindicato de trabalhadores do petróleo, mas de um sindicato que desde 2010 já fazia parte da plataforma operária, ou seja, muito antes da gente discutir sobre essa COP, sobre essas questões, a gente já discutia a questão do futuro da humanidade e a gente já discutia outros aspectos. Acho importante porque é muito comum a gente discutir só no viés com transição energética. E quando a gente coloca transição energética e a gente diz, vamos fazer essa transição a eólica ou solar, a gente esquece de ver quais são esses impactos que tem dentro das diversas comunidades. E aqui a mesa foi dito isso. A gente viu a companheira ali das mulheres falando sobre os impactos que essa transição eólica e solar tem trazido para o Nordeste brasileiro. A gente tem inclusive alguns trabalhos científicos falando dos filhos do vento, que são herança de uma exploração, de uma violência contra as mulheres que é deixada nessa comunidade. A gente teve audiências públicas onde trabalhadores e trabalhadoras do campo foram obrigados a sair de suas terras a partir desse novo modelo.
a gente tem um processo a gente tem um processo, inclusive, de desertificação. Porque nesse processo de energia eólica, os tremores, os barulhos afastam os pássaros, as abelhas, e essas terras deixam de polinizar e de gerar outras proliferações do meio ambiente. Ou seja, é um impacto ambiental sem tamanho diferente da carbonização. Eu acho que precisamos discutir a diminuição da carbonização, mas não só falar de uma transição sem observar os outros olhares e sem que essa transição seja justa. A gente, quando fala, por exemplo, desse outro modelo, a gente inclusive não fala sobre a questão do que é gerado. Nordeste brasileiro, por exemplo, é o lugar do meu estado, eu sou da Bahia. No Nordeste brasileiro, nós geramos a maior quantidade de energia limpas, ditas limpas. E nenhum quilowatt dessa energia vai ficar para a nossa região. É tudo para o sul e sudeste. E os impactos vêm para a nossa região. Então é disso que a gente precisa estar discutindo. E quando nós vimos para uma conferência, nós podemos estar falando dos diversos olhares. E isso é muito importante. E salientando que o problema ambiental é um problema de todos nós. E isso é exatamente por isso que nós estamos aqui na COP. Um abraço para todos os companheiros e companheiras. Muito obrigado. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Queria prestar aqui a nossa solidariedade, mostrar a nossa indignação contra o genocídio contra o povo palestino. O Império norte-americano continua, apesar do processo que foi dito que era de paz lá, bombardeando o povo palestino. Queria aproveitar também para dizer que nessa COP30, o governo do estado aqui, o Helder Barbalho, junto com o Lula, trouxeram para Belém do Pará 9 bilhões de reais. E aí eles pegaram 9 bilhões de reais e maquiaram o centro da cidade. Quando 80% da nossa população vive nas periferias, sem esgoto, sem água, sem condições de vida, e que a COP deixou para a nossa periferia aqui a repressão policial, para quem chegasse de fora achar que esse povo aqui é um povo todo pacífico, que aqui não tem problema social nenhum. Companheiros e companheiras, eu assisti aqui vocês falarem que de fato deveria ser, que água e energia não pode ser mercadoria, mas infelizmente tudo no mundo de hoje, desde quando nós nascemos até agora, tudo está mercantilizado, porque é o sistema capitalista. A gente está aqui discutindo transição energética, né? Olha que coisa, a COP fala das mudanças climáticas, da transição energética, da mitigação dos povos, querendo que a gente se prepare. E a gente ouve muitos discursos, muitas palavras, muita coisa assinada em papel, mas a gente não ouve o básico. Quem é responsável pela destruição do planeta Terra? É o modelo econômico, é o capitalismo. E para a gente combater as mudanças climáticas, nós temos os trabalhadores do mundo todo têm que se unir e combater o capitalismo. E se combate o capitalismo através de uma revolução popular, de uma classe trabalhadora organizada para acabar com a propriedade privada, para fazer reforma agrária ampla e radical. Aí você acaba com as mudanças climáticas. Companheiros e companheiras, a transição energética justa no Brasil tem sido responsável pela emissão de carbono no planeta com 2%. Só que desses 2% que o Brasil emite
de gás na atmosfera, de carbono na atmosfera, 73% é feito pelo agronegócio. É feito porque eles queimam a madeira da floresta amazônica para levar para a siderúrgica mineira. 73% da emissão de carbono feito pelo Brasil ao globo terrestre, quem é culpado direto é o agronegócio e a indústria siderúrgica. Então, para a gente combater com justiça, fazer justiça nesse combate da mudança climática, nós temos que fazer uma reforma agrária ampla e radical e adotar o modelo de agrofloresta, distribuindo essas terras e produzindo alimentos mais baratos. Para concluir, companheiro, eu quero dizer que aqui nós temos no estado do Pará, porque foi dito aqui também, para quem faz a energia, quem usa a energia. Aqui foi feita Belo Monte, foi feito também Tucuruí, 2 hidroelétricas para gerar energia para o estado. Aí quando a gente percebe a empresa que mais gasta energia no Brasil, a que mais gasta são essas 3 empresas aqui, a Hidro, a Albras e a Lunorte, que pega o alumínio do solo brasileiro ao Bauxita e para produzir esse alumínio precisa gastar muita energia. Essas hidrelétricas foram feitas para elas. E elas deixam um rastro de destruição ambiental e social no nosso território. Essa é a grande verdade. E para finalizar mesmo, eu quero dizer para vocês, ou a gente acaba com o sistema capitalista, ou o sistema capitalista vai inviabilizar a vida humana na Terra. Porque o mundo não acaba. O mundo tem 300 bilhões de anos para seguir. Mas se a gente não acabar com o capitalismo, ele vai inviabilizar a vida humana na Terra. E só se acaba com o capitalismo fazendo uma revolução popular e a gente tomando todos os meios de produção. Vou chamar o companheiro Leonardo Maggi, da Coordenação Nacional do MAB, e o companheiro Alois, também companheiro de Cuba, do Movimento de Afetados por Represa, para já também se preparar. Boa tarde, companheirada. Me chamo Leonardo, sou membro do Movimento dos Atingidos por Barragens. Alô? Então, companheirada, eu me chamo Leonardo, sou membro do Movimento dos Atingidos por Barragens. Saudar aqui a mesa, esse importante debate organizado pela Plataforma Operária e Camponesa da Água e Energia. Esse esforço já de mais de 15 anos, onde a gente tem trabalhado, estudado, refletido, saídas efetivas para a luta do povo, não só do setor de energia, mas da água, dos atingidos, que são temas relacionados a todo o povo, não só do Brasil e do mundo. Eu queria trazer a reflexão e provocar a mesa no sentido que o tema que traz, que é o da transição energética, a gente falou muito aqui das tecnologias da transição energética, mas eu sou um daqueles que advoga a ideia de que antes da tecnologia, o tema da transição energética passa por isso aqui, pelo tema da soberania. Porque sem soberania, nós não temos a condição de dizer que rumo de transição nós podemos definir para a nossa matriz, para a nossa política energética, não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo. E no tema da energia em especial, o tema da soberania ele ainda é mais central. Temos aqui no continente americano o tema da Venezuela, o quanto que ela paga o custo político por decidir o seu rumo da questão energética. Ainda ontem nós ouvimos o companheiro Ricardo Molina, ministro do Poder Popular da Venezuela, que ele dizia que soberania é poder.
E poder é força. E força é povo. E povo organizado não é qualquer coisa, é cidade a cidade, quadra a quadra, rua a rua. Isso é poder, é povo organizado. Eu queria provocar aqui a mesa como que nós, a partir desse exemplo da plataforma, como que a gente pode ampliar o nosso poder efetivo a partir dessa nossa experiência aqui no Brasil, mas também para outras partes, para nós ter força efetiva para realmente impor, ou influenciar, ou empurrar o que a gente chama, defende como um projeto energético popular, não só para o Brasil, mas para todo mundo. Assim, como que nós, a partir desse exemplo, vamos construir o nosso poder, a nossa estratégia de poder popular. Muito obrigado. ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Viva! ¡Viva Chávez! ¡Viva! Buenas tardes, mi nombre es Alois, soy de Cuba, de una organización que se llama Cuba Solar, que pertenece al capítulo cubano del mar. Bueno, la reflexión nuestra, así se oye, bueno, la reflexión nuestra va a ir en torno a las dificultades que presentamos incluso en Cuba para la transición energética. Esa propuesta de transición energética popular y democrática es muy difícil llevarla a cabo, o es imposible llevarla a cabo en un sistema capitalista. Tiene que ser solamente dentro del marco de un sistema alternativo al capitalismo. En Cuba ya llevamos años trabajando, todavía luchamos contra la cultura que deja el capitalismo, una cultura basada en el clientelismo. Incluso los profesionales del mundo energético, cuando llegan a su casa, son clientes del mundo energético. Nadie puede llevarse la energía en el bolsillo a su casa. Cuando llegan a su casa, tienen que consumirla como el resto de la población en tomamento y pagar a nivel de la calidad que le brinde el sistema energético. Es decir, en eso estamos presos todos. Para transformar ese modelo energético, nosotros nos hemos dado cuenta que es necesario un proceso de descentralización, donde la población local sea capaz de transformarse en gestor de su propio proceso de construcción de un modelo energético popular. Pero que cada uno va a tener un modelo diferente entre el sistema que hoy estamos teniendo. Nos brinda un modelo común a todos. Este sería un modelo diferente, que sería en función de las posibilidades que tenemos de uso racional de los recursos que tenemos, porque también un gran peligro que estamos teniendo con la transición energética es hacer un uso irracional de los recursos ambientales. Yo he estado en España viendo una central térmica que diariamente se consume un bosque. Eso es insostenible, aunque el bosque pueda crecer de nuevo, pero eso es insostenible. Entonces, la necesidad de pensar en un concepto que se llama autoabastecimiento energético. Esto es posible hacerlo desde el mundo rural, desde las comunidades rurales. ¿Por qué razón? Porque la comunidad rural tiene una cultura de producción, cosa que la ciudad normalmente no tiene. La ciudad tiene una cultura de trabajo muy fuerte dentro de una línea, pero que no se sale de la línea, después tiene que salir y consumir. Sin embargo, el campo puede consumir su propio. Y esto es un valor importantísimo para la transición, tener esa mentalidad. Es un problema esencialmente cultural. Cuando triunfó la revolución, la gente pensó que no sabía resolver. Y Fidel dijo una frase: en lo adelante todo será más difícil, porque el proceso de transformación de la mentalidad y la cultura es un proceso completamente difícil. Es decir, hay que ir aprendiendo en la práctica, metiendo la pata, cometiendo errores que nos traen todas dificultades de vida. Entonces, la transición energética, vuelvo nuevamente al tema original,
que es muy necesario, imprescindible para la sobrevivencia del planeta, pero se requiere de un modelo alternativo al capitalismo que no imponga un sistema depredador, que no imponga un sistema que nos mantenga luego como clientes, y nos hace falta un sistema en que todos podamos participar conscientemente y darle respuesta a este problema que rebasa lo ambiental, en lo político, en lo social, en lo cultural y en la forma política de llevar las cosas. Muchas gracias. Próximo é o companheiro Pedro Augusto, da FUP. Já se prepara, Luceli Albuquerque. Boa tarde, companheiras, companheiros. Primeiro eu queria saudar essa mesa, esse espaço de construção. E se é verdade, o nome dessa mesa diz muito, né? Transição energética justa e popular para os povos. Não pode ser que aqueles que produziram esse modelo de apropriação de recursos, de produção, que gera escassez, que gera pobreza, que gera miséria, que gera, inclusive, no momento no qual o mundo sofre com os efeitos dos gases de efeito estufa, temos milhões de pessoas no mundo que não têm acesso à energia. Então a gente tem um mundo que sofre um colapso climático por conta da produção de energia, dentre outros fatores, para servir como acumulação de riqueza, enquanto pessoas não têm direitos básicos, ao mesmo tempo de acesso a esse bem básico, fundamental. Por isso não pode ser mercadoria. E é esse o debate que a gente precisa fazer. Porque a transição energética, ela inclusive pode ocorrer sem que isso signifique uma melhoria nas condições de vida do povo trabalhador. Isso pode ser também uma forma de apropriação, uma nova forma de apropriação de riqueza. E é isso que está em jogo nesse momento. Portanto, esse espaço da Cúpula dos Povos, como uma contraposição também à COP, ele é fundamental porque é daqui que vai sair as respostas. Porque aqui nós estamos envolvendo trabalhadores da indústria de energia, seja da indústria de petróleo e gás, da indústria da energia elétrica, da produção e distribuição de energia elétrica. Estamos envolvendo mulheres do movimento de luta de mulheres, atingidos por barragens, aqueles companheiros e companheiras que têm as suas terras também ameaçadas pelo avanço dos renováveis, que também tem sido uma fonte de causa de empobrecimento e morte, a partir de uma lógica que não é a nossa lógica, aquela construída por nós. E sem dúvida, como já foi colocado aqui, o modelo que está implantado no mundo a partir do capital financeiro internacional que domina os recursos que são produzidos a partir da produção de energia, sem o questionamento desse modelo é impossível a gente superar essa condição e fazer de fato uma transição energética justa. Então acho que esse espaço primeiro tem que ser saudado como uma iniciativa que abre o diálogo, inclusive para que nós, petroleiros e petroleiras, podemos sair de cabeça erguida, sabendo que nós estamos também implicados, não só como trabalhadores de uma indústria, mas porque também os efeitos, os companheiros e companheiras do Rio Grande do Sul sofreram com os efeitos da catástrofe climática, sendo petroleiros e petroleiras, e foram também atingidos por esse impacto. E, portanto, interessa a todos nós nos colocar nesse espaço, nesse lugar, sabendo que vai sair daqui, dessa cúpula, e aqui pode ser uma semente para que a gente possa, no futuro, estar discutindo não só um novo modelo energético, mas também uma sociedade onde essa riqueza produzida e gerada seja apropriada por nós na melhoria de vida da grande maioria da população. Muito obrigado. Luceli Albuquerque. Já se prepara Cátia Mello, da UEPA. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu quis trazer mais mulheres para embelezar.
apresentar essa mesa linda. É uma honra participar desse seminário internacional para debater a transição energética justa e popular para os povos. Nós que vivemos e lutamos nas margens dos grandes rios brasileiros, sabemos que a transição energética não é apenas sobre a mudança de fonte de carbono para renováveis. É fundamentalmente sobre justiça social, reparação histórica e soberania popular sobre nossos territórios. Onde reside a falsa promessa? O Brasil consolidou seu modelo energético com gigantes como a usina hidrelétrica de Tucuruí. Vimos a energia fluir para centros industriais, mas o preço foi pago por nós. Foi pago por nós, os povos do campo, das águas e da floresta. Tucuruí não foi apenas uma obra de engenharia, foi um projeto de deslocamento forçado e desestruturação dos modos de vida dos ancestrais, dos nossos ancestrais e da nossa população atual ao longo do Rio Tocantins. E qual foi a compensação? A promessa de desenvolvimento que nunca chegou integralmente e a criação de um passivo socioambiental que persiste até hoje. E reside um silêncio absurdo no Baixo Tocantins, onde as nossas vozes, o nosso grito, ele não é capaz de ecoar como a gente tanto almeja. Minha crítica hoje é direta e urgente. A ausência de compensação justa para os povos tradicionais e originários do Baixo Tocantins, especialmente aqueles afetados ao longo do trecho da BR-422, é um escândalo que não pode ser ignorado da agenda internacional de transição. As comunidades ribeirinhas extrativistas, quilombolas indígenas, que viram seu rio morrer ou adoecer, que perderam sua base de subsistência pela inundação do reservatório ou pela alteração do regime hídrico, permanecem invisíveis nas grandes narrativas de energia limpa. Enquanto discutimos a próxima fronteira de expansão, como a hidrovia Araguaia-Tocantins, que ameaça romper formações rochosas vitais como o Pedral do Lourenço, o trauma e a dívida de Tucuruí continuam abertos. Uma transição energética só será justa se for popular. Isso significa que a reparação histórica deve ser o alicerce, não um anexo. Significa garantir o direito à consulta livre, prévia e informada. Significa priorizar a autonomia energética das comunidades. E significa, acima de tudo, pagar a dívida com aqueles que historicamente sustentaram nosso desenvolvimento energético com seu sofrimento. A verdadeira transição é aquela que devolve o poder de decisão e garante a dignidade dos povos atingidos. Para a vida! Não para a morte! Águas para a vida! Não para a morte! Águas para a vida! Não para a morte! E para finalizar, companheiros, eu trago aqui, a nosso pedido de reparação histórica aqui é o asfalto na BR-422, que é o mínimo que se pode fazer como justiça social para a nossa região do Baixo Tocantins, especialmente no trecho da Transcametá. Muito obrigada. Água e energia! Não são mercadoria! Água e energia! Não são mercadoria! Água e energia! Não são mercadoria! Sem feminismo! Não há socialismo! Sem feminismo! Não há socialismo! Sem feminismo! Não há socialismo! Deixe-me aqui. Eu quero, sou Kátia Guerra, sou professora e pesquisadora da Universidade do Estado do Pará. Quero cumprimentar essa mesa e todos os colegas, todas e todas que estão aqui presentes. Como uma boa paraense, dizer a vocês que estejam à vontade, se sintam abraçados e acolhidos. Temos muitas
desafios, né? Até chegar a esse debate, vou falar um pouquinho mais devagar, até por conta dos nossos trabalhos. Obrigada, Márcio. Sim. Eu queria falar sobre a questão da transição energética justa e popular para a escola. Os colegas e as colegas que me antecederam fizeram um debate extremamente qualificado, o qual eu até me furto de ir mais adiante. Mas eu preciso, como uma professora, em vez de trazer respostas prontas, eu trago algumas questões inquietas para que a gente possa refletir e buscar a construção dessa possível transição ou transições. Né? Uma das coisas é para quem a energia? Outra pergunta, para quem a energia? Outra, como transicionar e para quem transicionar? Nós somos um território, fazemos parte da Amazônia Legal. Ou seja, no Pará, no Brasil, nós temos um território que contempla 8 estados. E a Pan-Amazônia contempla 9 países. Logo, no próprio Brasil, nós somos o maior território. Só no estado do Pará nós temos 2 hidrelétricas. E se vocês me perguntarem, se vocês atravessarem aqui 8 minutos no Parquinho Cocopô, eles não têm energia de qualidade. Aqui na Ilha do Comum, eles não têm energia de qualidade. Água? Não tem água, eles compram água, né? Aqueles que podem comprar, companheiros e companheiras. Então, é necessário a gente pensar que justiça climática, ela não se faz sem os povos originários, sem os povos treinadores, sem as mulheres, sem a defesa dos direitos sociais de mulheres, crianças e adolescentes. A defesa desse direito significa um diálogo profundo, contínuo e evidente com essa base. Uma ciência que possa dialogar de igual para igual, respeitando esses saberes. Outra questão, respondendo, acho que alguns colegas que me antecederam trouxeram a questão da energia que hoje temos. Quando a gente fala para quem e para quê, a gente está pensando na questão do agronegócio. Outra, para quem e para quê? Para mineração predatória? Que energia estamos falando e para que energia estamos falando? Todos têm acesso a essa energia. Fazendo um estudo sobre a história das hidrelétricas aqui na Amazônia, sobretudo no estado do Pará, temos a mais recente hidrelétrica, que é a segunda maior do mundo. Aliás, companheiros e companheiras, falando de Amazônia, tudo é superlativo. A riqueza e a pobreza. É uma unidade do contraditório, companheira. Concluindo, os caminhos possíveis, eles são, sim, apontados por base dos movimentos sociais. Hoje, por exemplo, os artigos deixados por Belo Monte trazem mulheres, crianças, pessoas que foram deslocadas, rios que foram cortados. Que energia limpa é essa? Não é limpa. Sabe por que eu estou falando isso? Porque será que quando a gente transicionar, a gente vai repetir isso? É só para a gente questionar e pensar. Então, a transição, ela não se faz sem pensar numa economia circular e criativa, a agricultura como reforço, o apoio à agricultura familiar, a partilha da produção alimentar, a soberania, sobretudo a soberania alimentar, conciliação do sistema único de saúde com a medicina popular, dos saberes populares, a defesa contundente de crianças e adolescentes e dos defensores dos direitos humanos. E para concluir, eu sei que aqui nós temos. Oi. Vou concluir a necessidade de ampliação dos espaços de participação feminina nos poderes executivo e legislativo, o respeito às sociabilidades, às cosmologias, aos direitos materiais e imateriais dos seres humanos. Então, os caminhos são vários e são possíveis. Eles têm que ser executados, eles têm que ser protagonizados por nós,
e não por alguém que fale por nós. Então, gente, muito obrigada por essa oportunidade. Desculpe aí. Nova Faleiro, 3 minutos. Boa tarde a todos e todas. A transição energética e as mudanças climáticas, elas não são um assunto do amanhã, não são uma pauta da amanhã, elas são uma pauta do hoje. E a gente já está atrasado nessa discussão. E até mesmo o nosso campo político, ele precisa amadurecer esse debate, porque precisa debater as coisas que realmente importam. A gente tem que debater qual é a realidade brasileira, porque a gente tem que elaborar um plano de transição energética conforme a realidade do nosso país. A gente tem que considerar as desigualdades do nosso país, inclusive a questão de desenvolvimento das mais diversas regiões, e também a gente tem que delimitar e tem que mostrar quem é o verdadeiro vilão das emissões de gases de efeito estufa no Brasil. O setor energético no Brasil é diferente dos outros setores do mundo. No Brasil emite só 18% dos gases de efeito estufa o setor energético. A exploração de óleo e gás emite 2,4%. No Brasil, 75% das emissões de gases de efeito estufa, eles vêm de um agronegócio ineficiente, que emite muitos gases de efeito estufa, e também um agronegócio predatório. Então, é o agronegócio e o desmatamento que são os principais responsáveis pelas mudanças climáticas aqui no Brasil. E essa discussão da transição energética, a gente tem que fazer com responsabilidade. Os petroleiros e petroleiras entendem que a gente não vai conseguir fazer essa transição energética amanhã. A gente não vai conseguir parar de usar petróleo amanhã. Então, a gente tem que aproveitar os recursos do petróleo hoje para investir na transição energética, para que no futuro a gente dependa menos do petróleo do que a gente depende hoje. Mesmo com os investimentos em transição energética, a gente ainda vai, durante muitos anos, precisar de petróleo. E a gente tem que tomar o cuidado também porque o capitalismo ele já decidiu que vai fazer a transição das fontes energéticas. Então, ele viu na transição energética uma oportunidade de negócio, como viu na catástrofe climática que assolou o meu estado, o Rio Grande do Sul. Viu a reconstrução do estado como uma oportunidade de acumular capital. E esse é o cuidado que a gente tem, tem que ter, e é por isso que a gente tem que se apropriar do debate. Porque a gente não pode deixar perpetuar esse modelo colonialista, sob o risco de que no futuro o Brasil ele só vai trocar a commodity que vai exportar. Ao invés de exportar petróleo, vai passar a exportar sol, vai passar a exportar vento. De que forma? Da forma que a tecnologia decidir que vai. Vai produzir hidrogênio verde, vai transformar em amônia, colocar no navio, esse navio vai para a Europa reverte esse processo, e daí a Europa descarbonizou os seus processos. Mas a que custo? A custo dos nossos povos e dos nossos territórios aqui no Brasil. Ao custo da expulsão de famílias dos territórios para instalar parques eólicos, para instalar fazendas solares, ao custo da destruição de nossos biomas, como a Caatinga, que é um bioma único no Brasil. Então, todos e todas precisamos nos apropriar e amadurecer esse debate para que a transição energética seja de fato justa, soberana e popular, e que ela não seja um instrumento de acumulação de capital, mas sim que ela sirva para reduzir as desigualdades no nosso país. Companheiro Ivan Gonzalez, da CACA e da Jornada Continental, é a última fala. Peço para que os companheiros e companheiras do agradecimento se preparem, e o companheiro também, Samuel. Obrigado. Obrigado, companheiras e companheiros. Gracias por la oportunidad de venir. Realmente yo me quedé un rato de tarde, porque primero quería prestigiar este profesional.
Quería mucho poder acompañar a nuestros compañeras y compañeros del MAVI y del MAR, sobre todo porque el MAVI ha hecho de esta cumbre un esfuerzo muy grande y ha sido uno de los movimientos que más ha garantizado que estemos aquí hoy y que hayamos construido una cumbre de los pueblos victoriosa hasta hoy. Y quería reafirmar que esto es parte de lo que la lucha expresa. Una segunda es que el MAR y el MAVI hacen parte de la jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo, que es una articulación de organizaciones sociales, sindicales, populares, ambientalistas, feministas. Está la marcha, nuestra compañera Natalia, y están otros compañeros y compañeras aquí, y tenemos un compromiso de avanzar en unidad, en una agenda internacional que nos permita construir una propuesta desde los movimientos que represente una construcción política, democrática, que exprese una agenda de transformación. Entonces, eso también hace parte de esta expresión de salud. Y una tercera es que en la agenda de la transición justa, esta mesa que está aquí, nos representa mucho en el sentido de lo que somos como jornada. Yo soy parte de la Confederación Sindical de las Américas, la CUT Brasil es una de nuestras afiliadas, la FUPI es una de las federaciones más importantes de la CUT, y este diálogo es necesario entre la comunidad afectada, entre los trabajadores y las trabajadoras, para construir las alternativas desde los pueblos. Y es en ese sentido democrático que nosotros queremos acompañar. Y una última cuestión importante. El momento internacional que vivimos es muy complejo. Tenemos al frente las costas del Caribe, de mi país, de Venezuela, una amenaza de agresión imperialista. Y tenemos en los hermanos y hermanas de Cuba el ejemplo de resistencia de más de 60 años de una agresión. Y Cuba y Venezuela son las dos expresiones de las contradicciones que implica encontrar una salida justa para la transición. Venezuela es objetivo del imperialismo por lo que tiene de recursos estratégicos, de petróleo, de otras fuentes importantes del modelo. Y Cuba es condenada a sufrir de pobreza energética porque no quiere el imperialismo y el egoísmo del capital permitir que nuestros pueblos se integren desde el punto de vista de la energía. Esa agenda contra el bloqueo y contra la agresión imperialista hace parte de la construcción entonces de una transición justa, democrática, popular e inclusiva para nuestros pueblos. Saludos compañeros y compañeras, estamos juntos, vamos para seguir. Como continuidad de los agradecimientos que acaba de referir Iván, y nosotros estamos aquí también para agradecer muchísimo a este espacio, agradecer muchísimo a este espacio. Vamos a hacer así. Queremos agradecer muchísimo al espacio que constituye la plataforma operaria y camponesa por el agua y la energía, porque aunque en estos días los más de 150 delegados que hemos estado en 4 encuentros internacionales de comunidades afectadas por represas y crisis climática, y hemos hablado y hemos dialogado con muchos ejemplos de articulación y de sinergias entre los distintos movimientos sindicales, entre los distintos organizaciones sociales, los movimientos sociales, para la construcción de esa esperanza. Ustedes constituyen un referente significativo para esa historia y queremos agradecer porque también hemos venido aquí con esa esperanza también de aprendizaje que constituye esta plataforma para la lucha, no solamente en Brasil, sino en el resto de los países que hoy son más de 60 países que hacen parte de la construcción del movimiento internacional de comunidades afectadas. Así que muchísimas gracias. Decirles también que nosotros el día 11, hace 2 días, decidimos constituir un poco más
digamos, internacionalizar más el movimiento que hoy somos. Y este paso ha sido un paso muy significativo que ayer, día 12, también lo reafirmamos con la declaración del movimiento. Por tanto, estos diálogos y estos aprendizajes también tienen referencia y expresión en la construcción política que estamos impulsando. Así que desde ahí también el agradecimiento y finalmente decirle que para nosotros y nosotras, afectadas y afectadas, luchadoras y luchadores, solamente hay un camino, además de todos los dichos, hay otro camino que tiene que ser con la unidad de los pueblos. Si no hay unidad en los pueblos, no podremos avanzar. Y entonces desde ahí un poco dejo este lema, que fue el lema con que cerramos ayer nuestra jornada. Afectadas y afectados de todos los países, unidos. Afectadas y afectados de todos los países, unidos. Gracias. A culpa não é do povo, a crise é do capital. O clima está mudando já a nível mundial. É porque se vê bem o povo passando mal. Nesse tempo atual de guerra e de fascismo, a opressão contra os povos, desigualdade, autoritarismo, não há saída para a crise dentro do capitalismo. Anuncia o imperialismo. Eu tenho a solução. Concentrar toda a riqueza, aumentar a exploração, destruindo a natureza e punindo a população. É muita poluição, seca, extrema enchente, veneno do agronegócio. O mundo está mais quente e os crimes ambientais massacrando a nossa gente. Aqui estão presentes, nesse solo brasileiro, presidentes representando países do mundo inteiro, negociando a Amazônia para acumular dinheiro. A saída, companheiro, vem do povo organizado. Nos unamos, companheira, caminhemos lado a lado, construamos com nossa mão o futuro tão sonhado. Vem embora! Vamos fazer uma foto coletiva. Para isso eu peço que quem está mais ao fundo chame quem está lá fora para a gente fazer uma foto. Isso. Aí os companheiros da comunicação também, se puderem subir, a gente faz a foto grupal. Bueno, agradecemos a los que están conectados, a la compañera Gabriela de Lima, defensora del agua, que está en el frente por la vida y por la defensa del río Rímac en Lima. Ahí a nuestro saludo desde aquí, desde Brasil. Estamos con los hermanos ya aprendiendo mucho, mucha experiencia sobre la propuesta de la transición energética justa y popular. Es un nuevo término muy interesante que tenemos que debatirlo en Lima. La propuesta, o sea, la transición energética justa y popular para todos, ¿no? Donde el pueblo tenga el control de sus recursos naturales. Bueno, un compartir. Estamos con el compañero Santos Saavedra Vázquez, es presidente de la CUNAR, y también con la compañera Elena, que también es dirigente de la región Tacna de las Rondas Campesinas, y otros compañeros que están haciendo otras labores, están en otros talleres, porque esto es grande. Recién ayer empezó la Cumbre de los Pueblos, mañana estaremos transmitiendo de temprano todo el acontecimiento de este evento mundial, donde ha traído a más de 60 países, donde se ha confirmado o conformado un frente mundial de las organizaciones sociales para defender el medio ambiente, el agua. Van a tomarse la foto.
Marca la bandera peruana. Ahí está. Interesante la propuesta. Bueno, vamos a tratar de conversar con el compañero Santos, que tiene mucha experiencia en estos viajes internacionalistas. Compañero Santos, a ver, rápido nomás sobre esta propuesta de la transición energética popular. ¿Qué significa? Es un nuevo concepto. No, primero hay que entender que los modos de producción del capitalismo que se ha apropiado, como es el tema de la energía, hoy la energía a nivel mundial es lucro, es mercancía, bajo el sacrificio a la naturaleza, ¿no? Y se habla pues de una energía sobre el uso de los hidrocarburos y la base de petróleo, también la energía con el represamiento de los ríos, y todo esto está en manos del capitalismo. El capitalismo hace un lucro, es decir, es un extractivismo que va en contra muchas veces de nuestros pueblos que son afectados. Pero cuando hablamos de afectados no solamente es la hora que de la reconstrucción de una represa, sino también afectados hasta en el costo que cobran excesivamente por el llamado servicio, ¿no? Muchos países, como sabemos el caso peruano, por ejemplo, la infraestructura el capital lo pone el Estado, es la plata de un país, y el que cobra el dinero y encima el mal servicio y hacen bastante lucro, y para eso todavía no se ha tomado una conciencia de lucha. Cuando hablamos de una transición justa, es decir, si hay un impacto muy fuerte que está alterando la naturalidad de la vida y además hay una afectación a los derechos colectivos de los pueblos, nosotros tenemos que salir de eso, es decir, tenemos que dar una transición. Pero ¿por qué se dice justa? Porque también el capitalismo habla de una transición energética, pero sigue reemplazando un modo de producción por el otro modo de producción. Entonces, proyecto energético popular, es decir, que esté en manos del control de los pueblos. Eso es en términos para entenderlo, y que hay que abrir ese debate, esa discusión, que es de vital importancia en todos los pueblos del mundo y mucho más en el Perú, que sabemos que también las empresas que dan el servicio de energía son muy abusivas y se han tenido que sacrificar muchos ríos que han sido represados, y también hay excesivamente también abuso, terriblemente, ¿no?, en nuestros pueblos. Entonces eso es un tema para la discusión, para el debate, porque también por otro lado muchas veces ya en unos países los combustibles fósiles están también ya en caída, ¿no? Ya desapareciendo. Entonces esa es la discusión que se pone. Bueno, algunos procesos populares tienen mayormente ya avanzado esa discusión, otros recién aperturándose, pero que allí está sobre la mesa para ir discutiendo, que es una discusión de una visión del concepto de la vida, y también un debate también técnico, un debate político, ¿no? Es decir, energía para qué y para quién. En manos de quién puede estar los medios de producción, y nosotros entendemos que los medios de producción deben estar en manos del pueblo, pero con también atención no afectar la naturaleza. Compañero Santos, ¿Brasil está más adelantado en Latinoamérica en la conciencia política en las organizaciones populares? Por supuesto que sí. Todavía hay bastante fuerte los sindicatos, por ejemplo, los petroleros, ¿no? Sí, petroleros. Son trabajadores de la energía, y es un sindicato muy importante. Y también el MAVI, que es el Movimiento de Afectados por Represas, un movimiento que tiene más de 30 años de existencia, que se organizó a raíz de la llegada de cientos y miles de empresas que empezaron a represar los ríos para la generación de energía. Y hay países que consumen bastante energía, por ejemplo, el uso para el tema de tener temperados los ambientes
o para mover ciertas tecnologías que se necesitan también de esa energía. Entonces, ahí las empresas están haciendo su gran fortuna, ¿no? También ese es parte del debate, pues, del enriquecimiento. Entonces, también es parte de la lucha que se habla aquí de los afectados. Muchas gracias, compañero Santos Saavedra Vázquez, es presidente de la CUNAR Perú. Imagínense, los brasileños están más adelantados en conciencia política que otros de Latinoamérica. Bueno, ya nosotros salimos de este evento estamos en la Universidad de Pará, una de las más importantes de este estado federativo de Brasil. Acá es la federativo, imagínense, tienen unas puertas eléctricas, más adelantado que el Perú, que las universidades en el Perú le falta, ¿no? Todavía muy acondicionamientos. Vamos a entregar nuestras este aparatito. Este aparatito. Ah, legal. Ahí está, compañero. Gracias. Hasta luego, compañero. Uy. Bueno, estamos saliendo. Compañero Cristóbal de Chile. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Transición energética popular. ¿Qué has entendido, Cristóbal? Bueno, que es necesaria, primero que todo, que no puede ser a costa de los territorios del sur global y por lo mismo y más importante, requiere de la unidad de todos los pueblos del mundo para poder hacer la realidad y mejorar la calidad material de la vida de las personas. Lo que hemos entendido ahora es que el pueblo, la comunidad, el colectivo pueda generar su propia energía, ¿no? Porque frente al local o que te venden las empresas transnacionales, como en el Perú, por ejemplo, en Lima, una de las empresas chinas que tiene el control de la luz es Plus, ¿no? Entonces, eso se ha entendido. ¿Tú crees que sería posible más adelante que los pueblos tengan el control energético? Tiene que ser posible, y por eso hablamos también de transición. Estamos en un modelo en el que los grandes capitalistas acaparan la propiedad de todos los medios de producción, por lo tanto, al hablar de transición también estamos hablando de un sistema en donde la propiedad es colectiva. Bueno, y avanzar en soberanía también, para que seamos los pueblos quienes tomamos las decisiones que nos conducen a un mejor vivir. ¿Qué has aprendido estos días en esta cumbre de los pueblos? Hoy he aprendido muchísimo, pero sobre todo que cualquier cambio es posible realizarlo solo si lo hacemos en conjunto y con quienes tenemos cerca, lejos, más allá o más acá. Y he aprendido también que hay un mundo nuevo y diferente que están haciendo. Y esta agrupación mundial de 60 países para defendernos del imperialismo, de la depredación de los medios de la naturaleza por las transnacionales. Sí, recuperar lo que es nuestro, lo que siempre ha sido nuestro. La riqueza la produce el pueblo, por lo tanto el pueblo debe ser el dueño de los medios de producción. Eso no debe cambiar nuestra concepción, y lo importante que es que la gente sea soberana para poder tomar las propias decisiones. Si no cambiamos esa manera de pensar, difícilmente vamos a poder construir un mundo distinto. Muchas gracias, Cristóbal de Chile, compañero que hemos conocido también en esta experiencia. Compañero Santos, no deja de flamear la bandera del Tahuantinsuyo. ¿Y dónde me cogió Dilmari? ¿Qué tal, compañera? Salí adelante. ¿Qué tal, compañera? Una entrevista para... Muy bien, compañero. ¿Qué tal esta propuesta, no, este seminario internacional sobre la transición de la energía en manos populares, en manos del pueblo? Es necesario una verdadera transición energética en manos del pueblo, porque es lo que va a mejorar la calidad de vida de nuestras gentes. Y no es posible que tengamos en un mundo tan injusto, tan depredador, la energía que tenemos, sino que la energía sea una transición justa para toda la humanidad. Bueno, su experiencia de esta cumbre de los pueblos hasta el día de hoy ha sido fantástica. Hemos aprendido, hemos visto a los hombres y mujeres más desposeídos poner sobre la mesa sus situaciones. Entonces, son aprendizajes que debemos empezar a vernos desde la humanidad. Muchas gracias, compañera. Siempre. Bueno, también estamos con varios compañeros de Brasil.
compañero. ¿Qué tal, compañero? Bien. ¿Qué tal esta propuesta de la transición energética en manos del pueblo? Sí, creo que si los pueblos se quieren ser libres, tienen que tomar la energía también en sus manos. Y esto es un proyecto que necesita organización, se necesita fuerza para que podamos nos contrapor a lo modelo que ahí está. Porque este modelo es el modelo de desenvolvimento que não coloca como uma de suas metas a vida. Se põe solo el saque de la riqueza de nuestros territorios, y si queremos ter los territorios para los pueblos y para la vida, tenemos que tener un proyecto energético popular. Compañero, Brasil está a la vanguardia de la conciencia política, las organizaciones como el movimiento Sin Tierra, movimiento como ustedes, ¿no? Del movimiento afectado por represas. Otras organizaciones en Brasil tienen una conciencia política. ¿Es gracias a la educación del neoliberalismo o es a una educación popular liderado por una vanguardia como ustedes, por ejemplo? Creo que es por la lucha que las personas luchan porque necesitan, y la lucha que se faz que van creando conciencia, van empezando a pensar de otro modo, porque creo que la lucha es el camino que también hace a las personas pensarem mejor y se colocarem en el mundo de una manera más coherente con sus propósitos. Creo que es la lucha que nos guía para pensar mejor. Pensamos mejor porque luchamos, y luchamos porque pensamos mejor. Es un proyecto. Muchas gracias, compañero. Una vez más. Gracias. Vamos a conversar con Jalisco No Pierde. Jalisco No Pierde. Compañero, acá usted, maestro. Estamos en vivo para Perú. Ah, qué gusto. Saludos a Perú, allá a todos los amigos y amigas de Lima y de toda la región. ¿Qué tal, compañero, esta experiencia de la transición energética colectiva, popular, del pueblo, como se podría llamar? Pues es todo un reto muy difícil y a la vez muy importante, porque no podemos estar dependiendo, así como no podemos estar dependiendo del alimento que produzcan otros y nos lo vendan, tampoco podemos estar dependiendo de la energía, de ningún tipo de energía, en donde las personas externas o empresas o los mismos gobiernos privatizando la energía nos la den a un precio que, aparte de dañar nuestra economía, aparte daña el planeta. Entonces necesitamos, por una parte, ser corresponsables en el uso de las energías, sea energía fósil como el tema del petróleo o el gas, o inclusive las energías que entre comillas se llaman limpias, la energía eólica o la energía solar. Cualquier tipo de energía, sí necesitamos aprender a utilizarlas, aprender a generarlas, y sobre todo yo hablaría de las energías naturales, que son las que hay que aprovechar y que hay que gestionar de manera popular, de manera comunitaria. Y entre esas energías pues hay que contemplar el tema del agua. El agua también es energía, es vida. Entonces es importante inclusive también recuperar en cuanto se pueda, como dicen acá los vecinos, la energía de tracción animal para la agricultura y para ciertos transportes locales, y no solamente poner todo bajo la energía global. Muchas gracias, compañero de México. Ha dado su punto de vista muy centrado sobre este seminario internacional sobre transición, ¿no?, de la energía en manos del pueblo. Bueno, nosotros vamos a cerrar esta transmisión en vivo y en directo desde Brasil, desde el estado de Pará, ciudad de Belén, que nos ha recibido con los brazos abiertos, pero mucho calor, ¿no? Mucho calor estamos soportando, un calor pero
agobiante acá, ¿no? Se suda, pero demasiado, hay que estar tomando agua a cada momento, como el compañero, ¿no? Acá también vamos a 10 terminar. litros de agua por día. Compañero Gabriel de México. Compañero Gabriel, también de México. ¿Qué tal, compañero Gabriel? Doble carnal. ¿Qué tal? Aquí andamos muriendo de calor, hermano. Fuerte el calor acá en Aquí en Pará. En Pará. Pues, aquí uno sale bien zurrado por todos lados por el calor. Yo le he visto que usted ha venido con algo de 88 kilos, pero ahora se va con 75. Sí, porque hay mucha humedad y uno siempre está sudando y suele bajar uno de peso. Yo vengo de una altura de 2000 metros en Chiapas. Ya. Y ya te imaginarás, creo que ustedes están más arriba que nosotros. No, en Lima, yo vivo en Lima está, no llega ni a mil metros. Bueno, de todos modos. Pero usted a 2000 ya es, sí, ya es sierra, sierra, Chiapa. Es frío. Chiapa. Pero aquí andamos, hermano. ¿Qué tal esta experiencia de la propuesta de que la energía lo tenga el pueblo en sus manos, lo pueda transformar y también ellos mismos darse esa electricidad en sus manos, ¿no? Y que no le cobren mucho las empresas transnacionales? Creo que la experiencia que nos exponen los hermanos de Brasil, pues vaya, es la primera vez que yo escucho que como país como Brasil, que tienen yacimientos de petróleo y que existan empresas propias de aquí y que sean los mismos que lo extraen, pues nos exponen la competencia que existe entre las transnacionales, ¿no? O sea, las transnacionales pueden ser que no tengan un enfoque de diálogo como hoy se hace con los distintos pueblos y comunidades afectadas o no afectadas de Brasil, y yo creo que muy interesante lo que nos expusieron los hermanos. Bueno, compañeros, ¿cómo se va usted acá de Brasil hacia México? ¿Qué experiencia llevará usted para que sea el maestro de la futura generación de mexicanos que no le tengan miedo a la política? Porque muchos le tienen miedo a la política. Pues es una gran experiencia que nos dan, sobre todo la oportunidad que nos da el movimiento de afectados por represas, que lo dirigen hermanos de aquí de Brasil. Pues yo estoy sumamente agradecido con ellos. Sobre todo pues, han hecho esta experiencia, ha hecho que tengamos articulaciones importantes. De allí, de esta articulación y de esta invitación, pues así conocí a uno de los líderes más importantes de las rondas campesinas de Perú, aquí el hermano Santos Saavedra, que tengo la oportunidad de conocer, de convivir con él y de contarme la experiencia tan importante que tiene la justicia comunitaria, le llamamos en mi país, pero la justicia rondera es una, o sea, tiene un enfoque reeducativa, porque estos tipos de justicia, muchos lo vemos desde el derecho positivo con otro enfoque, pero desde la experiencia comunitaria, creo que verdaderamente, o sea, Santos me explicaba, hoy en la mañana discutíamos de un látigo que trae, ¿no? O sea, el castigo corporal que se le da a las personas, pues tal vez lo he visto en Guatemala, pero pues en México ya no se practica eso, ¿no? Entonces, desde el derecho positivo puedes tener una percepción, una interpretación de parte de, o sea, que sea una tortura, pero desde el enfoque comunitario no es así, ¿no? Es otra visión. Entonces, todas estas experiencias, no nada más eso, hermano, o sea, las tantas experiencias que de este encuentro que estamos, el cuarto encuentro internacional, pues nos están reuniendo los 5 continentes del mundo. Sí se nos complica un poquito porque el lenguaje en donde se vierte este encuentro es el portugués, ¿no? Sí, pues. Pero bueno, creo que han vertido todas las tecnologías para que tengamos a nuestro alcance las traducciones necesarias y tantas experiencias que de manera sintética hemos logrado escuchar a nuestros hermanos de África, a nuestros hermanos de Asia, los hermanos tailandeses,
O sea, ¿cuántas culturas no venimos a aprender aquí, hermano? Eso va a ser importante para nuestro aprendizaje y parte de nuestra formación, para que también podamos compartir con nuestros hermanos de nuestras regiones o de nuestros pueblos. Bueno, compañeros, ya estamos ya al límite de la batería. Bueno, agradecemos al compañero Santos Saavedra Baja, que también se ha conectado, a Josué Guzmán Zacaca, compañero de Puno, a la compañera Gabrielita Guardia, ella es dirigente, ¿no?, en defensa del agua de Lima, frente a ese proyecto minero, ¿no? Ariana, que quiere instalarse en el río Rima, en las alturas, para que a Lima lo deje sin agua, si en caso haya un derrumbe, un deslizamiento, ¿no?, de material tóxico, ¿no?, a las aguas del río Rima, y nos quedamos prácticamente los 12 millones de limeños sin agua. Y esa es la tarea que está haciendo la compañera Gabriela y un conjunto de compañeros dirigentes, líderes de diferentes partes de la capital, que están defendiendo el agua, que es vida. Bueno, desde Brasil nosotros reaparecemos nuevamente el día de mañana, a tempranas horas del día. Bueno, son estudiantes universitarios. Bueno, entonces nos retiramos nosotros desde Brasil para volver mañana. Saludos.